Bem-vindos ao Samurai Recap. Meus amigos, esse é o primeiro vídeo de nossa jornada, espero que vocês curtam ela junto comigo. E a história de hoje é sobre o protagonista que foi expulso e traído pela sua seita e vai buscar vingança. E desde já, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para acompanharmos essa jornada juntos, e sem mais delongas vamos para a história. A nossa história começa em um lugar chamado Monte Yun, comandada pela seita Zen-Yun, onde nós já vemos nosso protagonista, Ye Shen, sendo expulso da seita por causa dos seus dantian quebrados, que o impediam de cultivar e praticar artes marciais. Porém o protagonista tenta argumentar, mas o ancião da seita manda o nosso prota calar a boca e diz para ele não ficar tentando criar desculpas. Mas Ye Shen pensa que fez tanto pela seita e agora está sendo tratado como um lixo. Enquanto isso, voltamos nas memórias do nosso protagonista. Há 3 dias atrás, vemos nosso protagonista correndo enquanto carregava uma caixa, e enquanto ele fugia ele era atacado. E então nos é revelado a silhueta do homem que estava atacando Shen Tian. Ele humilha o protagonista com palavras e pede para ele entregar a caixa que continha o elixir, e quem sabe ele pouparia a vida medíocre do nosso prota. Também nos é revelado que o nome do vilão é Lu Shi, e ele faz parte da seita Qin. Porém Yen Tin recusa sua proposta, e diz que se ele quer a caixa com o elixir o homem tinha que tirar dele a força. Com isso, o protagonista ataca o vilão. Porém ele rapidamente desvia do seu ataque sem esforço nenhum. E sem ele perceber, o vilão aparece atrás do prota quase cortando seu pescoço. Porém Yen Tin, recebendo um corte de raspão, desvia por sorte no último segundo. Porém o vilão continua sua investida com o ataque do Honda do Street Fight, que causa grandes danos a Yen Tin. Quando o prota consegue se afastar, ele pensa que por sorte o seu inimigo não acertou seus pontos críticos. Porém o vilão prefere ficar brincando com sua vida. Ainda assim, Yen Tin decidiu não recuar e tenta atacá-lo. Mas o Lu Zi bloqueia seu ataque com facilidade. O vilão fica sério, e prende Yen Tin com seu poder. E com mais um ataque Lu Zi danifica os meridianos do nosso protagonista. E nesse momento ele pensa que o vilão não só danificou os seus meridianos, como também pegou a caixa que continha o elixir, e tudo isso tão facilmente. Enquanto o prota pensava nisso, ele ia perdendo a sua consciência. E antes de fechar os olhos ele vê Zilu indo embora com a caixa. Isso é quando voltamos ao presente. Quando o líder da seita diz que tentou cuidar da saúde do protagonista durante 3 dias. Yen Tin continua tentando argumentar, o chamando de mestre. E diz que ele está na seita desde quando era criança. E agora o seu mestre a quem tanto admirava estava sendo muito cruel com ele. Depois de dizer essas palavras, e não obter uma resposta positiva, o protagonista se conforma. E diz que a partir daquele dia, ele não faria mais parte daquela seita. E em seus pensamentos ele diz que fez muito por aquele lugar, e que uma escola de artes marciais que trata seus alunos dessa maneira é repugnante aos olhos dele. E enquanto Yen Tin descia da escadaria da seita, os figurantes murmuravam baixinho, chamando nosso protagonista de lixo e inútil. De repente outro figurante no meio dos discípulos diz que o lixo do protagonista foi expulso da seita, que ele agora faz parte do passado. E que graças a Deus ele nunca mais irá incomodá-los. Um discípulo da seita até tenta argumentar dizendo que Yen Tin sempre os tratou bem e que por isso deveriam o levar até a saída como sinal de respeito. Mas outros figurantes dizem que não levariam alguém tão inútil que perdeu o seu cultivo. Enquanto o prota continuava a caminhar aparece um discípulo exibido. E o nome dele era Zhao Kang. E ele começa a zombar falando que o protagonista foi expulso da seita. O personagem principal finge que ele nem existe, e passa direto, só que o amostradinho tenta chamar a atenção do prota. Debochando, o vilão diz para Yen Tin não ficar triste, e rindo ele diz que ver o seu irmão mais novo daquela forma partia o coração dele.
E ele continua falando em tom de deboche para o protagonista não ir embora. De saco cheio. Yen-Chin diz para Zhao Kang sair da frente. Só que logo ele revela seu jeito desprezível, e diz que nunca sairia do caminho para um inútil como ele. Ainda zombando, ele fala que o protagonista não tem o mesmo poder que tinha antes, e que era para um lixo como ele parar de agir como superior. O amostradinho continua falando que se Yen-Chin quiser passar iria facilitar as coisas para ele. Kang diz que Yen-Chin teria que ajoelhar perante ele, e que se continuasse rastejando entre as suas pernas, talvez ele ganharia até uma pedra espiritual como recompensa. Zhao Kang continua rindo, enquanto nosso protagonista olha para ele com uma cara feia. Um discípulo da seita tenta defender Yen-Chin, dizendo que Zhao Kang estava exagerando. Mas logo o retardado manda o figurante calar a boca, senão ele iria conhecer Jesus mais cedo. E nesse meio tempo, outros discípulos estavam rindo, e mandaram Yen-Chin se rastejar. Só que quando eles nem imaginam, aparece uma beldade, e todos os gados figurantes começam a olhar para ela com um olhar de admiração. Logo nos é dito por um dos gados que o nome da nossa beldade era Ning Xuan. Todos os figurantes falam que ela é muito linda. Logo depois de vê-la, o amostradinho como um dos gados olha para ela com um olhar apaixonado, logo ele vai para cima da jovem dama tentando impressioná-la. Porém, como se ele não existisse, ela o deixa falando sozinho, e vai na direção do nosso protagonista, o que deixa o gado do vilão morrendo de raiva. Meus amigos, parece que nosso prota mesmo sem cultivo, faz mais sucesso com as mulheres do que todos os figurantes. Voltando à história. A nossa heroína para ao lado do protagonista, o chamando pelo nome. Ela se despede dizendo adeus e que deseja boa sorte. Yen-Chin com uma cara de triste, pergunta por que ela fez isso. E se ela está sentindo pena. Porém, ele diz que não precisa disso. Yen-Chin olha para a irmã Xuan com um olhar abatido e diz para ela se cuidar. E ela também o olha com um olhar triste, pois eles pareciam se gostar. E logo depois disso, o protagonista começa a ir embora, indo em direção da floresta. Chegando à noite. Yen-Chin estava em um lugar deitado na grama, e ele estava lembrando em como antes de perder o seu cultivo era bem tratado por todos na seita. Pelo mestre, pela irmã Xuan, até pelo próprio Zhao Kang e os discípulos. Refletindo sobre isso, ele diz que não tem mais um lar, e nem para onde ir. Porém, de repente o protagonista vê algo semelhante a um cometa caindo do céu. E logo ele chega à conclusão que é uma estrela em chamas. Ele diz consigo mesmo, que é raro uma estrela cair do céu, e que talvez possa ser algum tesouro ou algum artefato. Por isso enquanto o objeto cai do céu Yen-Chin vai atrás dele. E quando encontra os destroços, o protagonista fica surpreso, porque aquilo não era algo comum. Aquela estrela na verdade era um fogo espiritual. Yen-Chin ficou um tempo olhando para a chama. Isso porque o que chamou sua atenção foi a coloração que era totalmente diferente de outros tipos de fogo espiritual. A chama tinha uma cor dourada, e quando ele decidiu se aproximar da chama, logo ele percebeu que assim como ele, a chama dourada estava perdida e também não tinha um lar. Por isso ele estendeu a mão para pegá-la, e logo quando o fogo está nas suas mãos Yen-Chin fica surpreso e admirado. Quando ele menos espera, a chama entra em seu corpo. Nesse momento o protagonista sente todos os seus pontos de energia se conectando. E logo o fogo espiritual entra nos seus meridianos e o transborda com seu poder. Yen-Chin sente um calor reconfortante em seu corpo, e então ele começa a perceber que aos poucos o seu núcleo de cultivo está sendo restaurado. Só que diferente de antes ele fica assustado, porque os meridianos dele estão armazenando mais energia, e ficando muito mais forte. Isso fez o prota ficar com medo, pois tinha a chance do seu corpo explodir, quando de repente ele começa a sentir uma grande dor em seu corpo. Porém ele pensa na humilhação que sofreu por todos da seita, e logo se concentra para resistir à dor. Mas, é nesse momento que Yen-Chin, sem se dar conta, acaba percebendo algo que nunca teria chance em ver durante sua vida. Que era o mar da alma divina.
que só pode ser despertado por grandes cultivadores em sua consciência. Surpreso, é quando Yantian repara no meio da alma divina, e lá estava a chama espiritual, iluminando todo o ambiente com sua cor dourada. Quando nos é revelado que existe 6 tipos de domínio. Domínio da condensação de Qi, domínio da criação do fundamento, domínio da formação do núcleo, domínio da alma vazia, domínio do meio imortal, e domínio do imortal. Nesse tempo Yantian começa a cultivar toda a energia da natureza ao seu redor, seja ela das árvores ou do ar, parecendo uma mistura de modo Sanin com o Super Saiyajin. Enquanto isso nosso prota começa a transbordar energia, e seus olhos ficam dourados. Ele pensa consigo mesmo, que seu cultivo está muito além do que ele tinha antes, e que apenas aqueles que se dedicam a vida inteira à cultivação para alcançar o domínio do meio imortal, conseguem despertar o mar da alma divina em sua consciência. Meus amigos, o monstro está saindo da jaula. Parece que nosso prota ganhou um hack para solar figurantes. O fogo espiritual termina de absorver a grande quantidade de energia ao seu redor, e logo depois ele se estabiliza no núcleo de cultivo de Yantian. E então nosso protagonista cai desmaiado por causa da quantidade de energia que ele absorveu. Quando amanhece, Yantian acorda em um lugar totalmente desconhecido. Olhando ao seu redor, ele vê um menino que com um sorriso chama ele de irmão. O garoto fala que está aliviado porque Yantian finalmente acordou. O protagonista pergunta quem era aquele menino, e que lugar era aquele. Revelando seu nome, a criança diz que ele era Gao-Wai, e que seu avô o encontrou na floresta durante a noite passada, e então o trouxeram para casa. O garoto continua dizendo para ele não se preocupar porque ele está seguro, isso porque ele está na seita espiritual em Gyue. Isso acaba deixando Yantian surpreso. Nos é explicado que no Império de Shu existem 3 grandes seitas que dominam o sul desse império. A seita Zen-Yun, que é a seita que nosso protagonista foi expulso. A seita King-Yun. E a seita Engyue, que é onde Yantian acaba de acordar. Também nos é dito que o Palácio Sanguinário é a força que domina a parte norte do Império. Logo essa notícia deixa o protagonista pensativo, porque a seita Zen-Yun e a seita Engyue não se gostam, e isso faz com que elas vivam em conflito. Yantian fica pensando que seu destino é mesmo interessante, porque não faz muito tempo em que ele foi expulso e humilhado pela seita Zen-Yun. E logo depois, por ironia do destino, ele acaba parando em um lugar que, assim como ele, não gosta daquela seita. O garoto interrompe seus pensamentos, e diz que o prota parece estar com fome, e ele diz que irá sair para preparar alguma coisa para o prota comer. Yantian olha para Gao-Wai com um sorriso no rosto, e então, logo depois do menino sair, o protagonista se concentra e sente o fogo espiritual circulando em seu corpo. E então ele pensa que o ocorrido que aconteceu na noite passada não foi um sonho. E então, ele invoca a chama em suas mãos, e olhando para ela, Yantian faz um juramento. Ele diz que em breve ele irá se vingar de todos que humilharam ele. Voltando a si, o protagonista escuta o garoto chamando ele para comer. Quando ele sai na porta de casa ele vê mais uma pessoa, que era o avô do menino, porém o que chamou a atenção de Yantian foi uma águia gigante que estava com eles. O velho olha para Yantian e diz que eles são pobres, mas apesar da refeição simples, ela vai ajudar o protagonista a se recuperar, só que ainda em choque Yantian continua olhando para a águia, e logo percebe que ela é uma besta espiritual. E enquanto o prota senta na mesa, ele é muito bem tratado pelo ancião, que disse para ele não se segurar e comer tudo, pois ele parecia estar com muita fome. E nesse momento Yantian agradece por tudo que o velho e o garoto fizeram por ele. O velho humilde disse que não precisava agradecer e que é seu dever ajudar a quem precisa. Enquanto eles comiam, a águia ficava encarando Yantian com uma cara feia, por isso o garoto chama a atenção dela e manda ela parar de olhar para o protagonista. Nesse momento, o velho repara que Yantian é um cultivador, e pergunta de qual seita ele veio. O protagonista cabisbaixo diz que não pertence a nenhuma seita e que ele é apenas um viajante. O velho diz que era uma pena, porque ele ainda é muito jovem, e por isso precisava de uma seita para cultivar.
Ele continua falando que o fato dele se juntar a uma seita marcial irá ajudá-lo a conseguir recursos, que podem ajudar ele a avançar em sua cultivação sem se preocupar com o seu futuro, contando com a ajuda e a proteção da seita. Yan Chen lembra que quando fazia parte da seita Zen 1, ninguém mexia com ele. Logo o protagonista concorda com o velho, e diz ser verdade o que o ancião acabou de falar. E nesse momento Yan Chen pensa que não é seguro para um cultivador ficar sem seita, pois ele precisava de recursos e também precisava ter proteção. Foi então que o senhor de idade perguntou a Yan Chen se ele teria interesse em se tornar um discípulo da seita Yue. O nosso protagonista diz que tem interesse, mas até onde ele sabe, não é fácil conseguir virar um discípulo dessa seita, pois além de famosa, é uma seita com muitos discípulos. O velho olha para o prota com um sorriso gentil em seu rosto, e diz que era para ele não se preocupar com isso, pois ele iria escrever uma carta de recomendação para o prota entregar a seita e assim, será mais fácil ele conseguir entrar. Yan Chen agradece o ancião por tudo o que ele está fazendo, e que a carta será de grande ajuda. O velho diz não é nada demais, e que além disso, ele acredita que o fato dele ter encontrado nosso prota, para ele foi obra do destino. Enquanto isso, eles continuavam comendo em um ambiente agradável e feliz. Quando de repente, aparece alguém chutando a porta do velho com um sorriso maligno no rosto, o que deixa todos surpresos. Nos é revelado que o nome daquele que chutou a porta é Zantal. Ele manda o velho entregar aquilo que ele pede o mais rápido possível, ou não culpar ele por ser agressivo. O velho diz que não tem mais o que ele está pedindo. Zantal se aproxima do senhor, e nesse momento ele derruba a mesa que todos estavam comendo, e então o vilão pisa no velho. Zantal continua dizendo que deu uma chance pro velho, e ele não soube aproveitar. Nesse momento a águia avança para acabar com o vilão, enquanto ela abre as asas e mostram suas garras. Zantal, com um sorriso maligno no rosto, fala que aquela águia era inútil, e que iria destruí-la. Nesse momento o vilão invoca um poder em suas mãos e joga na ave. Ela cai no chão gravemente ferida, enquanto isso o garotinho vai até ela e começa a chorar, fazendo Zantal rir e debochar da criança. O vilão, com um sorriso no rosto, manda o garotinho calar a boca, e falando para ele desistir, senão ele iria fazer o menino sentir mais dor, ao ponto dele pedir para ser destruído. Zantal diz para entregar o que ele pede, antes que ele seja ainda mais cruel. Zantal começa a gargalhar mostrando quanto é maligno, quando ele sente uma mão tocando em seu ombro. E se virando para olhar para trás, ele acaba enxergando Yan Chen, com um sorriso sarcástico para ele. Logo, o protagonista liga o modo solador e ataca Zantal, que nem viu a velocidade do seu golpe. O vilão caído e com o rosto inchado pergunta se o protagonista está cansado de viver, e como ele ousava tocar nele. Porém Yan Chen, fingindo que não ouviu, continua atacando o figurante, e jogando ele contra o chão. Nesse momento ele começa a reclamar de dor, pois o ataque foi tão forte que quebrou o chão. Isso faz o ancião ficar surpreso, porque Zantal está na segunda camada da condensação de Qi, e mesmo assim ele foi derrotado com um único golpe. O velho pensa que apesar do ataque ser surpresa, ele foi impressionante. Após isso, Yan Chen expulsa Zantal da casa e diz que ele mereceu tudo isso, pois os deuses estão assistindo tudo o que ele fez, e por isso o vilão precisa se arrepender dos seus atos. Chegando à noite, o ancião agradece por Yan Chen ter o salvado, pois se ele não estivesse ali, ele não sabia o que poderia acontecer. Yan Chen diz que o velho não precisa agradecer, ainda mais depois de tudo que o velho fez por ele. Yan Chen continua dizendo que isso também era o certo a se fazer nessa situação. O senhor de idade fala para Yan Chen que na verdade, ele era um ancião da seita Yue, mas depois de cometer um crime grave, ele foi banido. O velho também revela que Zantal era seu discípulo, por isso ele se culpa pelo vilão ser assim, porque isso mostrava que ele não tinha ensinado a ele direito. Yan Chen diz que um mestre mostra o caminho, mas só o discípulo decide se vai seguir o mesmo caminho do seu mestre. O prota conclui que Zantal está assim por conta de suas próprias escolhas, e por isso o ancião não precisava se sentir culpado.
Hui interrompe a conversa e fala para o nosso prota que Zantal pegou tudo que o seu avô tinha, e ainda assim continuava indo até lá para os intimidar sempre que podia, isso porque ele está atrás do livro de habilidade celestial. Chen, ouvindo isso, fica surpreso, isso porque ele lembra que existem 3 grandes tesouros sagrados na seita Engyue, e um deles é o livro de habilidade celestial, que depois de ser cultivado aumenta o verdadeiro chi de um cultivador em pouco tempo. O protagonista conclui seu pensamento ficando ainda mais curioso sobre o ancião, porque essa é uma habilidade muito preciosa e rara, e nunca seria entregue para qualquer pessoa, porém esse senhor tem esse livro em mãos, isso mostra o quão misterioso ele é. Na manhã seguinte, o velho diz para nosso protagonista que tinha terminado de escrever a carta, e que era para ele levar até a seita. O velho continua dizendo que o talento de Chen era grande, e por isso não deveria ser desperdiçado. Ele também entrega ao protagonista um manual para iniciante e deveria ler antes de chegar à seita. Chen, mais uma vez, volta a cultivar sua chama dourada, por isso ele decide experimentar uma habilidade antes de ir. O prota dá um golpe, e sai pequenos raios de suas mãos, e ele acaba chamando o golpe de Palma do Trovão. Satisfeito com o golpe, Chen diz que a Palma do Trovão é uma habilidade de ataque muito poderosa, e por isso pode ter um impacto esmagador, tanto no oponente, quanto no cultivador que lança essa técnica. Isso porque essa habilidade exige que o corpo do cultivador seja forte e resistente, caso contrário pode machucar seus meridianos, porém a vantagem é que pode fazer grandes danos aos seus inimigos. Chen diz que mesmo tendo fogo espiritual fortalecendo seu corpo, ele ainda precisa tomar cuidado ao utilizar essa habilidade. E nesse momento o protagonista começa a ir em direção da seita Engyue. E no manual que o velho entregou a Chen, nos é explicado algumas informações sobre a seita. A seita Engyue é composta por 2 salões, 2 jardins, 3 montanhas e 8 pavilhões. O salão número 1 é onde julgam os anciões da seita, e o número 2 é onde julgam os discípulos. Já os jardins é onde se guardam as ervas espirituais e contém cavernas para cultivo. Já os 8 pavilhões são quase como 8 famílias, e cada um tem uma determinada função dentro da seita. Isso é quando voltamos para Chen, apresentando a carta do ancião na seita. Ele diz que veio para se tornar discípulo da seita, e que a carta de recomendação veio do antigo ancião Feng Nian. Dentro da sala de apresentação estavam muitos mestres, e eles ficaram surpresos quando nosso protagonista disse que quem o recomendou foi o Sr. Feng Nian. Um ancião alegre fala que eles teriam que discutir o assunto mais importante. Quem seria o mestre do nosso protagonista? Um ancião interessado pergunta a Chen quantos anos ele tinha, e ele responde que tinha 16. Quando os anciões ouviram a idade do prota, eles se assustaram. Isso porque quanto mais velho um artista marcial começa a cultivar, menos talento e desenvolvimento ele vai ter. Nesse momento, os anciões começaram a fugir dando desculpas, dizendo que tinha assuntos para resolver, outro disse que tinha que ver como estavam seus discípulos. O ancião que administrava o lugar ficou desesperado com a rápida fuga dos anciões, porém de longe, um ancião disse que nunca poderiam aceitar um discípulo tão velho e não qualificado, e ele conclui que o protagonista vir para a seita tão tarde só mostrava que ele era sem talento. O administrador fica com pena de Chen, e disse que ele deveria ter vivido uma vida difícil, porém ele poderia ficar treinando como discípulo externo da seita se ele quisesse. O protagonista diz que não tinha problemas e que ele iria se esforçar para se tornar um discípulo interno. O administrador termina de fazer o cartão de identidade do protagonista, e ele diz que, como Chen não era um discípulo interno da seita, ele não era qualificado para receber recursos ou habilidades da seita, e além disso o frasco de elixir, que ele estava dando para Chen era o único que ele iria receber. Chen agradece o ancião, e ele diz que se o prota quiser se tornar um discípulo interno, ele teria que se esforçar, que em 3 meses ele iria ver o resultado do nosso protagonista. O administrador conclui dizendo para ele ir ao pavilhão das armas espirituais, e que lá, ele poderia escolher uma arma. Chegando no local,
nos é revelado que o ancião de lá se chama Zoldafu. Ele diz pro protagonista que nunca o tinha visto por ali antes. Yen diz que acabou de receber o título de discípulo externo, e o ancião pediu para ele ir escolher uma arma. Dafu diz que o protagonista podia entrar e procurar alguma arma que ele goste, porém ele diz que discípulos externos só poderia pegar as armas do primeiro andar. Entrando no galpão, Yen analisa as armas, e diz que todas elas eram inúteis e de grau inferior, porém o prota continua procurando, segurando uma arma de cada vez. Observação: tinha até a manopla do Thanos naquele lugar. Como ele não queria fazer ninguém virar pó, ou lutar com os Vingadores, Yen pensa que nenhuma arma prestava naquele lugar. De repente, a chama em seu corpo começa a reagir a uma espada que parecia jogada no local. É quando ele dá de cara com uma espada negra, e nela estava escrito um nome. A espada se chamava Destruidora Celestial. Yen, ao pegar a espada, nota que ela é muito pesada e ele pensa que, se um cultivador usar essa espada para lutar contra um inimigo, acabaria exausto antes de derrotar o seu oponente. Yen diz a si mesmo que, mesmo assim, ao tocar a espada, ela passa uma impressão estranha. Ele continua falando das características da espada dizendo que ela não era afiada, por isso não foi feito para acabar com alguém. Porém ele pensa que talvez o propósito da espada é esmagar o oponente, por isso se ele treinar, não seria uma decisão ruim ficar com a espada. Após decidir ficar com ela, e saindo do salão das armas, o seu barriga diz pro protagonista que ele tem um corpo pequeno, e por qual o motivo que ele escolheu essa espada, pois parecia uma má escolha. O prota responde com sinceridade, e diz que essa espada parece conter um grande segredo. Yen continua falando e pergunta qual é a origem dessa espada. Dafu responde que a espada já estava no pavilhão das armas quando ele se tornou ancião, por isso a sua origem é desconhecida, mas pelo que ele sabe, a espada está na seita há mais de 100 anos. O seu barriga mais uma vez aconselha nosso protagonista a trocar de espada, porque ela é muito pesada, e sua lâmina não era afiada. Ele diz que o prota poderia escolher outra arma mais leve e adequada para ele. O protagonista diz que prefere ficar com aquela espada, porém o seu barriga chama Yen de teimoso e diz que ele pode ficar com ela, se é o que ele realmente quer. O prota agradece e logo vai embora. Enquanto Yen andava, todos os discípulos olhavam para ele, isso porque o que chamava a atenção era a espada destruidora celestial. Ela era conhecida por todos os discípulos por ser uma espada ruim, e eles comentavam que nunca tinham visto o protagonista na seita, e que provavelmente ele era novo. Todos dizem que o protagonista era maluco por pegar aquela espada, alguns dizem que sua cultivação é fraca, mas ele parece ser forte por carregar aquela espada. Enquanto ele andava, os discípulos olhavam para o céu, e comentam que pelo uniforme, quem estava passando por ali eram os discípulos da seita Zen-Yun. Yen, quando olha para o céu, percebe que era ninguém menos do que a Ning Xuan e outros discípulos. Ele pensa que nunca iria esperar ver o pessoal da sua antiga seita tão cedo. Olhando para o céu, Yen diz que um dia ele iria se vingar por tudo o que fizeram. Voando sobre aquele local, Ning Xuan diz em seus pensamentos que sentiu uma aura e um sentimento familiar. Ao ser perguntada por um dos discípulos se aconteceu alguma coisa, ela diz que não era nada. Depois disso, chegando em um lugar isolado, Yen libera uma gota de seu poder sobre a espada. Quando de repente ela começa a reagir e liberar uma energia dourada como a do seu fogo espiritual. A energia da espada começa a entrar no corpo do nosso protagonista, e então começa a passar para Yen uma nova técnica de artes marcial. Caindo ajoelhado com a pressão do seu poder, o protagonista pensa que essa técnica é muito forte. Por isso o nome dela era Corpo Devastador Violento. Yen pensa que era engraçado o fato da espada que todos achavam ruim ter uma técnica tão incrível. O prota conclui dizendo que, ainda bem que foi ele que encontrou um tesouro tão incrível como esse. Nesse momento o nosso protagonista começa a cultivar, e o segredo da técnica começa a entrar no corpo dele como a marca da maldição do Orochimaru. Yen diz que depois de cultivar, está começando a ter resultados e ser recompensado. Ele bebe o elixir espiritual que ganhou do mestre, e diz que o elixir espiritual é realmente refrescante.
e que precisaria conseguir mais para continuar cultivando. Yanqing pensa que vai precisar pegar algumas missões da seita em troca de mais elixir. Quando ele chega no local, todos pensam que ele deve ter batido a cabeça por escolher aquela espada. O protagonista para no quadro das missões e ele escolhe uma missão de caçar lobo de sangue. No momento em que ele ia pegar a placa da missão, um discípulo folgado empurra nosso protagonista e diz que vai pegar a missão que o protagonista tinha escolhido. Nos é revelado que o nome desse intrometido é Zhao Long. Ele olha para a cara do nosso protagonista debochando e pergunta se Yanqing tinha algum problema com isso. Yanqing olha para o vilão e zomba da cara dele dizendo que, já que o vilão fazia tanta questão da missão, ele deixaria o Zhao Long ficar com ela. E então um dos capangas tenta segurar no ombro do protagonista para tentar intimidá-lo, mas Yanqing libera sua aura e o capanga fica assustado. Yanqing diz que não precisava dificultar as coisas e que eles não eram inimigos. O figurante fica vermelho de raiva e diz que sim, eles eram inimigos desde o momento em que ele deu uma surra em Zantal, pois ele era seu irmão. Zhao Long continua falando que é para ele ter em mente que, quem bate no seu irmão, está destinado a conhecer Jesus mais cedo. O protagonista debochando disse pro vilão não ficar com raiva, e que ele só se defendeu dos ataques de Zantal. Yanqing pensa que a força do Zhao Long está na quinta camada de condensação de que, por isso não tem como ele perder contra esse figurante. O vilão começa a rir, e diz que vai adorar vingar o seu irmão. Ele continua falando que o protagonista tem um sorriso muito cínico, e por isso vai dar uma lição nele. Enquanto isso, Zhao Long cerra as mãos, e invoca sua aura roxa. Os capangas do figurante pensam que Yanqing é louco e idiota por provocar o Zhao Long. Isso é quando aparece um ancião do salão dizendo que eles estão causando tumulto. O velho diz que no salão de missões não era lugar para lutar, e sim na arena de combate. O vilão desiste de atacar o prota, e antes de ir embora ele diz para Yanqing ter cuidado, porque mais cedo ou mais tarde ele iria se vingar. Yanqing com um sorriso no rosto diz que estará esperando ansiosamente. Voltando ao quadro de missões. Como o protagonista não conseguiu a missão do lobo de sangue, ele escolhe a missão de caçar lobo infernal. Durante a noite, Yanqing escala uma montanha para procurar o lobo. Quando ele chega no topo da montanha ele dá de cara com uma erva espiritual que era difícil de achar, o que deixa o prota alegre. E enquanto o prota está recolhendo a erva espiritual, o lobo infernal aparece atrás dele. Yanqing diz que teve sorte que o lobo foi até ele, pois agora não precisa procurá-lo. O lobo infernal lança uma onda de chamas em cima do nosso protagonista, que com um golpe de sua espada, corta as chamas ao meio acertando o lobo em cheio, e o derrotando. Yanqing pega o núcleo da besta, e diz que concluiu sua missão. Quando de repente alguém ataca Yanqing escondido. O prota pergunta quem tem coragem de atacá-lo em um território neutro. Isso é quando surge uma voz de atrás dos arbustos elogiando a percepção do protagonista. É revelado que quem atacou Yanqing foi um velho, que diz para o protagonista entregar tudo o que estiver com ele, só então irá poupá-lo, pois se ele se recusar a entregar os itens ele iria sofrer dolorosamente. Yanqing diz que a coisa velha tem problema na cabeça, e não tem como entregar um tesouro para alguém na primeira camada da condensação de que. O velho ataca Yanqing com sua aura, e diz para o protagonista não culpá-lo por ele ir jogar no Vasco tão novo. Rindo, Yanqing diz para ele não se preocupar porque ele não irá culpá-lo. Isso é quando Yanqing acerta o velho com a palma do trovão. Bom galera, o vídeo chegou ao fim. Se vocês gostaram dessa obra, e quiser que eu traga a segunda parte, deixe seu like e se inscreva para apoiar o canal, pois fazer vídeos como esses dá muito trabalho. Espero que esse seja apenas o começo de uma grande jornada. Muito obrigado, e até a próxima.